Olá, passando aqui para compartilhar mais uma vez algo que aprendi hoje com a palavra de Deus, ao meditar, ao tirar o meu tempo de busca e procura pela palavra. O Espírito Santo foi trazendo algumas lições e gostaria de compartilhar com você alguns ensinamentos que ele me trouxe ao ler a palavra em João capítulo 9, quando Jesus ele cura um cego de nascença. E algo que ele trouxe ao meu coração foi a seguinte ordem: para de ficar procurando culpados. Enquanto você fica perdendo tempo arrumando um culpado, você perde oportunidades de viver coisas extraordinárias que acontecem ao seu redor. Isso mesmo. Os discípulos, eles param Jesus e pergunta: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Porque ele nasceu cego. E Jesus vai dizer: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Você já deve ter ouvido a seguinte ilustração, que cabe agora para este momento, onde uma vizinha faz o seu serviço, vamos colocar uma sexta-feira, o dia da faxina, põe as suas roupas em ordem, ou seja, tira o seu dia para lavar as roupas e ao estendê-las, ela não percebe, mas uma outra vizinha está prestando atenção enquanto ela estende a sua roupa. E a vizinha está da janela da sua casa, sentada, observando. E enquanto observa a outra vizinha estendendo as suas roupas, o marido se aproxima e ela faz o seguinte questionamento, ou a seguinte observação, e fala para o marido: olha como aquela vizinha ela é relaxada, nem lava as roupas direito, nem põe as roupas brancas de molho, estende de qualquer jeito. E o marido para por um instante e logo arrepende. A roupa está limpa. O que não está limpo é o vidro. A nossa janela não está limpa. Estas manchas que você vê são da nossa janela e traz a distorção de que as roupas da vizinha estão sujas. Repara na seguinte ilustração, que tudo depende de como você olha, de como você ocupa o seu tempo. E os discípulos aqui, quando para questionar Jesus então fala: não é ele e nem é os pais. Tudo isso que aconteceu com ele, sua cegueira de nascença, é para que se manifestasse a obra de Deus na vida dele. E eu paro para entender quais são as obras de Deus manifesta na vida daquele rapaz. A primeira obra que eu vejo de Deus na vida daquele rapaz a se manifestar na vida dele foi que ele, no versículo 11, nos diz que ele, o homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Ou seja, este jovem, ele ouviu a voz de Jesus, porque Jesus havia feito ali com a saliva e com a terra algo que colocou nos teus olhos, que não enxergava, e me disse. Então, a primeira obra que eu vejo na vida desse rapaz é que ele ouviu a voz de Jesus. Ele não viu Jesus, ele ouviu primeiramente a voz de Jesus. Então eu vejo uma manifestação das obras de Deus na vida desse rapaz. Primeiro ele ouviu, e por obediência à voz de Jesus, ele levanta-se e vai até Siloé e lavou-se. Ou seja, ele obedeceu esta voz, embora não visse nem reconhecesse quem era Cristo. Então, por obediência à voz de Jesus, ele recebe então a sua cura. A segunda manifestação da obra de Deus na vida daquele rapaz, eu vejo que
o que está escrito, que o próprio Jesus fala que ele era a luz do mundo. E este jovem, ele foi liberto de algo que ele não via. Ele foi liberto de uma cegueira de nascença. Por muitos e muitos anos, ele conviveu com aquela cegueira, ou seja, por muitos e muitos anos, ele conviveu numa escuridão. E agora ele estava diante daquele que se declarava como a luz do mundo. Muito mais do que apreciar algo visível, era estar diante da luz do mundo, que era o próprio Jesus. Então eu vejo a obra do Senhor Jesus sendo manifesta na vida daquele rapaz. Outra coisa que ele recebeu como uma obra da manifestação de Deus na vida dele, foi que o próprio Jesus devolveu, ou seja, deu a ele dignidade social. Olha o que diz o versículo 8 e 9. Seus vizinhos, os que anteriormente tinha visto mendigando, perguntaram: não é este mesmo o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. A outra manifestação da obra de Deus na vida daquele homem é que ele se posicionou como alguém que queria ser um discípulo de Jesus. Isso mesmo, este homem se posiciona como alguém que queria seguir Jesus. Olha o que ele diz no versículo 27, ao ser questionado pelos fariseus. Ele respondeu: eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Ou seja, vocês também querem, porque eu quero, né? Ser um discípulo dele? Então, outra manifestação da obra de Deus na vida dele é que ele queria ser um discípulo de Jesus. A outra manifestação nós vemos no versículo 30, que é: o homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Ou seja, ele viveu algo extraordinário, algo inédito, algo que não havia ainda acontecido, algo que o povo daquela época não tinha presenciado. Ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde vem. Contudo, ele me abriu os olhos. O versículo 32, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertas. Ele foi agraciado por Deus. Ele teve uma obra de Deus manifesta na vida dele, pois ele testemunhava de algo nunca vivido desde então. E ele, o que eu vejo aqui é que para Deus não há nada impossível em suas promessas. Quando Deus quer fazer, quando Deus quer manifestar uma obra dele em sua vida, não há nada que você possa impedir. Uma cegueira para Deus era a mesma coisa que nada, mas teve um tempo certo para que Deus entrasse em ação ou para que Deus manifestasse a obra dele na vida daquele homem. E também um versículo que me lembrou é que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, de acordo com o seu propósito. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para o propósito de Deus ser executado. E essa passagem fala muito sobre a luz e as trevas, né? Para que se manifestasse a luz, ou seja, a própria luz do mundo, que era Jesus, estava com ele. E ele declara, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. O versículo 16 diz assim: alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Eles afirmavam que Jesus não era alguém que vinha da parte de Deus. E olha a declaração deste homem: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Coisas extraordinárias, coisas inéditas, coisas que homem não pode fazer, somente pode vir da parte de Deus.
Então ele reconhece Jesus como Filho de Deus. E ainda diz assim: se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer tal coisa. Então este homem é realmente alguém que veio da parte de Deus. E quando ele faz essa declaração, ele passa a ensinar sem ter medo. Olha que coisa linda. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? Quando a obra de Deus, presta atenção, quando a obra de Deus se manifesta na vida do homem, tirando ele do que ele era antes, para que manifeste a obra dele em sua vida, a pessoa passa a não temer, não teme nenhum homem mais, não temia nem as autoridades da época, porque ele começou a ensinar com ousadia, porque pôde reconhecer na voz de Jesus aquele que o chamava, e tudo aquilo que estava sendo gerado nele era gerado com ousadia, era a manifestação da obra de Deus na vida dele, e ele nem temeu da onde ele vinha, do que ele era, né, diante das autoridades, mas sim, ele testificava que este era o Filho de Deus, então ele não temia diante das autoridades. E outra coisa que acontece agora, porque ele havia reconhecido Jesus diante dos fariseus como um profeta, quando Jesus vê que ele é expulso das autoridades, o próprio Jesus se apresenta a ele como quem havia feito o milagre, e no versículo 38 diz assim: então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. O 37 disse Jesus: você já tem o visto, e é aquele que está falando com você. O 36 diz: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Daí é onde Jesus fala: você já tem visto. Então assim, agora ele vê Jesus como Senhor e passa a crer. E muito mais do que crer, ele passa a adorá-lo. Eu percebo nesta passagem que Deus, ele se relaciona com intensidade. A obra de Deus na nossa vida tem um propósito, e o propósito é de glorificar o seu nome, através das suas obras, através de coisas que o homem não pode fazer em nossas vidas. O próprio Deus vem manifestar a glória dele sobre nós, a fim de que nós venhamos a testemunhar com ousadia, a fim de que o nome de Jesus seja reconhecido em nossas vidas, a fim de que nós possamos a testemunhar sem temer homens, mas passar a testemunhar das maravilhas, de coisas extraordinárias que Deus está fazendo em nossas vidas. Ele muda completamente a história daquele homem, que devolvendo a dignidade social para este homem. Pare para pensar, os vizinhos não celebraram a glória de Deus sendo manifesta daquele homem. Os próprios pais não celebraram, porque os próprios pais são chamados, porque os judeus não creram, os pais chamam este homem perante os fariseus para dar a sua declaração de quem o havia curado, e ele diz: eu não sei quem foi que me curou, eu vejo que ele é um profeta, porque havia uma lama nos meus olhos, eu simplesmente obedeci, fui lá e lavei. Então, assim, os pais agora passam a responsabilidade para este filho. Falou bem assim: olha, já tem idade para responder por ele mesmo, quem foi, quem fez, né? E depois ele declara sem temer, né? Realmente foi o próprio Cristo quem me tocou, quem me curou. Então, assim, quando a obra de Deus é realizada em nossas vidas, nós não devemos temer. Pare de ficar se preocupando, pare de perder seu tempo procurando um culpado, procurando, sabe, os problemas. Passe a celebrar as vitórias, porque Deus tem feito coisas extraordinárias, não somente em minha vida, mas tem feito coisas extraordinárias na vida dos nossos vizinhos. Quem são seus vizinhos? Qualquer um que está ao seu redor. Coisas extraordinárias têm acontecido, mas nós perdemos tempo porque perdemos o foco. Em vez de contemplarmos as coisas que têm glorificado o nome do Senhor, os feitos do Senhor, nós temos sentado na janela procurando um culpado, procurando um defeito, procurando uma justificativa. Pare de perder o seu tempo e comece a focar nas manifestações da obra de Deus e celebre. Simplesmente aquele homem, quando teve ali
a obra do Senhor extraordinária feita na vida dele, quando ele viveu algo inédito, ele passou a querer seguir esse Jesus, não apenas pelo que foi feito na vida dele, mas ele passou a seguir Jesus por quem ele era, porque ele viu em Jesus a luz do mundo e soube que ele era o Filho de Deus. Então ele quer passar agora a seguir a Jesus e ele passa a adorá-lo. Portanto, fique firme, fique atento às manifestações da obra de Deus acontecendo em sua vida e na vida do seu próximo. Até mais!